Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Entrei uns minutinhos antes para dar tempo de todo mundo ser avisado, né? Para a gente começar no horário. Então, o pessoal já está entrando. Oi, Michele, boa noite. Então, gente, esse projeto das lives começou tem cerca de uns 3 meses. E comecei em outubro, na verdade. E comecei a fazer as lives semanalmente e ficam gravadas aqui no meu Instagram, né, para vocês poderem ver depois, caso não consigam acompanhar na hora. E aí eu vou para a 8ª live hoje e vai ser a última live do ano, então, né? Dezembro a gente vai dar uma paradinha e aí depois eu vou ver como que a gente vai retomar o projeto, se vai continuar semanalmente ou não. E aí eu fui vendo os temas que eu comentei, que eu falei durante esses 3 meses, e aí eu resolvi fechar as lives do ano com o tema sobre qualidade de dados, né? Que é um tema que eu falo bastante nas aulas que eu dou, nos cursos de pós-graduação, nas coisas que eu escrevo, e é um tema, assim, de alta relevância, né? Para todo mundo que trabalha com gestão da informação, documentação, tecnologia, né? São todas as áreas que se impactam pelos dados, né? Qualquer pessoa que tenha a gestão de uma empresa, que ainda trabalhe com planilhas, que não tenha banco de dados, que não necessariamente tenha, né, um sistema de informação estruturado, todo mundo de alguma forma coloca dados no seu sistema, nos seus controles, para que eles possam gerar informações relevantes para vocês em algum momento, né? Então hoje a gente vai falar sobre 8 dimensões que comprometem a qualidade de dados e a informação organizacional, porque é uma questão assim, meio que automático, né? Se você tem comprometimento dos dados, você não tem informação, você não consegue gerar informação, não consegue significar aquela informação, porque falta alguma dimensão do dado, falta algum componente, algum aspecto que te compromete, né? Compromete você a conseguir entender e significar aquela informação para o teu negócio. Então, assim, o tema eu separei, eu tentei resumir, tá, ao máximo. Na verdade, poderiam ser mais de 8, poderiam ser 10, 12, né? Então, eu procurei fazer um agrupamento daqueles aspectos que são os mais relevantes, né? Que a gente mais acaba vendo, né, em ambientes organizacionais, e são erros que a gente tem como evitar, né? Então é muito importante falar sobre eles, porque eles podem acontecer não só numa empresa, não só no ambiente de banco de dados, mas também no uso de uma planilha, né? Então, quando eu falo de qualidade de dados, eu não estou falando de qualidade só no prefeito de banco de dados, tá? Então isso é muito importante, porque ainda tem muita gente, mesmo pequenos e microempreendedores, que não tem bancos de dados, tem planilhas, e vão criando uma planilha, 2 planilhas, 3 planilhas, vão criando um monte de filhotes de planilhas, e aí eles vão percebendo que os dados vão ficando completamente desconectados, desestruturados, que não conseguem ter camadas, né, de integração, não conseguem tirar informação, né, não conseguem ter integridade nos dados. Então, basicamente, o que a gente vai falar aqui hoje é sobre integridade de dados, tá? Então, eu vou começar, né, eu separei, né, 8 itens, e eu queria falar primeiro sobre a questão antes de falar da qualidade, só fazer uma breve apresentação sobre a questão do modelo de maturidade de dados, né, na gestão do dado. Então, o que é um modelo de maturidade? Você precisa garantir no teu ambiente de dados
que você tenha um dado único, né? A unicidade do dado, ela é muito importante, né? Você não pode ter dados repetidos, nomes repetidos, né? Registros repetidos. Então, você tem que garantir a unicidade do dado e tem que garantir que o dado seja verdadeiro, né? Então, você tem que se preocupar muito em relação às fontes de informação, de uma origem do dado, de onde você vai buscar aquele dado para colocar no teu ambiente, seja o sistema, seja uma planilha, né? Então, sobre o modelo de maturidade, a gente não vai entrar nesse assunto agora, até porque ele é um assunto bem mais complexo do que a qualidade de dados em si, mas é muito interessante falar que existem vários modelos de maturidade de dados. Então, o que na verdade normalmente as empresas fazem é procurar adaptar, né, adaptar a sua realidade, o seu negócio, com a sua estratégia, ao modelo que seja o mais aderente possível, né? Existem modelos internacionais, existem institutos internacionais que criam, né, os frameworks, que são as ferramentas, né, e a visão de dados. Então, fala assim, olha, para você ter um nível 5, nível alto de maturidade de dados, os teus dados precisam estar assim, assim, assado. E aí vão ser camadas, né? Então, tem um modelo de maturidade, por exemplo, né, do CMMI, que agora é o ISACA, que chama, que você, por exemplo, tem 5 camadas, né? Tem 6 camadas, desculpa, tem 6 camadas de maturidade de dados. Então, você pode começar, né, com uma qualidade de dados, né, com controle de qualidade, e não está no nível altíssimo de maturidade de dados. Então, você vai galgando, você vai buscando essa meta, né, ao longo do tempo, ao longo do amadurecimento do projeto dentro da empresa, né? Então, isso vai variar muito do perfil da empresa, do alinhamento com a estratégia, se tem governança, se não tem, do negócio em si, da dinâmica do negócio, da relação de dados, né, do tipo de dados também que você precisa para o teu ambiente. Então, são muitas variáveis que entram aí, tá? Então, eu vou focar, basicamente, na questão da integridade e com esses oito dimensões, né, que eu separei aqui para vocês, para que a gente possa, então, discutir um pouco de, assim, quais são as medidas que a gente pode tomar para evitar que isso aconteça, ok? Então, existem 2 momentos muito críticos, né, no processo de qualidade de dados, né? Existe aquele momento onde você vai começar um projeto, então você pode pensar na prevenção, né? E existe aquele momento onde você já começou e você se dá conta que você está com problemas, então você tem que pensar na correção. Claro que a correção ela é muito mais complexa do que a prevenção. Então, tudo que a gente puder fazer, né, para prevenir, para começar certo, a gente tem que fazer. Então, quais são alguns itens, antes de eu entrar direto nas 8 dimensões e nos 8 aspectos, vamos falar rapidamente sobre quais são alguns aspectos da prevenção e da correção. Então, quando você fala de prevenção, você está falando, por exemplo, quando você vai criar uma tela, né? Então, você vai ter que se preocupar com o formato dos campos. Nesse momento, é muito importante você tentar cercar, tentar controlar ao máximo, já criando aqueles controles assim de campo tipo data, campo tipo tabela, campo com número de caracteres definidos, né, que ajudem o usuário a não colocar qualquer coisa, porque se o campo é livre, se o campo é textual, você já começa a entrar numa zona de risco, né, para que você tenha problemas com dado. Então, quanto mais você puder cercar, quanto mais você puder dar as opções para o teu usuário não ter que pensar e ter que apenas clicar na opção, melhor, né? Então, por exemplo, no caso de CEP, você pode colocar já, né, no formato, CNPJ, você pode colocar no formato, tá? Então, são alguns exemplos de tipos de dados que você pode cercar o bicho aí, né? Você pode colocar sistemas, por exemplo, de controle, processos de controle de qualidade já na entrada.
Então, isso também não é tão comum assim a gente ver. É comum. Boa noite, pessoal. O pessoal que está me dando boa noite aqui, estou respondendo. Então, você não é tão comum, porque normalmente você vê assim, as pessoas que alimentam os dados já alimenta, entra com os dados e acabou. Dificilmente você passa por uma peneira, por um outro filtro e vai fazer algum controle. Então, implante um sistema de controle de qualidade nessa fase de prevenção, né, que é a fase onde você ainda está começando, né? E uma outra questão muito importante na prevenção é o enriquecimento, né, importante dos dados. Então, tudo que você puder colocar, todos os detalhes que vão impactar no negócio, que você consegue enxergar, que serão relevantes para aquela informação que você está trabalhando, coloque no início, não fique com preguiça, não deixe campo em branco, né? Então, um outro controle que dá para fazer, deixa os campos como obrigatórios, né, para evitar o sistema seja pobre e que falte informação no final, né? Então, o tracinho, a Mônica está falando, o tracinho no CEP, DDD, telefone, são sempre problemas. Pois é, às vezes você coloca, né, vai alimentar, por exemplo, um formulário e você não sabe como colocar direito também, porque a pessoa nem te informa e depois é que você tem que corrigir e isso é um problema. Então, você tem que procurar descobrir assim, tem um padrão? Não tem padrão? Se tem um padrão, já procura adotar aquele padrão, né? E uma outra coisa importante é você ter uma auditoria, uma monitoria, né? Monitorar as informações com frequência, né? Porque você pode ter situações onde você tenha um problema, né, no teu banco de dados e você está causando alguma inconsistência, algum problema de depois não conseguir recuperar a informação. Então, assim, procure ir na causa raiz quando você perceber que tem um problema. Isso é muito importante para a gente não deixar que as consequências estourem lá na frente, né? Então, por exemplo, quando você vai pegar dados de um outro sistema que não é uma fonte primária, né? Então, é uma empresa de saúde que está pegando os CPFs dos beneficiários para colocar no sistema da operadora, por exemplo. Então, nesse caso, você vai ter que pensar assim, bom, como é que será que estão os dados daquela operadora? Como é que estão os CPFs? Como é que eles estão vinculados com o beneficiário, com os dependentes? Então, você tem que analisar o banco de dados de onde vai vir a informação para você também poder fazer ajustes necessários nesse momento da prevenção, né? Então, a prevenção é aquele momento que você tem que olhar para todos os riscos que você pode correr para você poder mitigar os riscos e evitar ao máximo retrabalho depois na fase de uma eventual correção que seja necessária, né? Se você já entra na empresa, né, já tem um sistema de informação, esse sistema de informação já tá, né, daquele jeito. Aí você entra numa fase assim, bom, o que você tem que fazer? Agora eu tenho que me preocupar com a higienização, tenho que me preocupar com a padronização dos dados, porque você vai encontrar os mesmos dados escritos de formas diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, né, dados que envolvam cidades diferentes e você não tenha uma tabela de cidades. Então, cada um escreveu a cidade de um jeito. Uns abreviaram, outros colocaram por extenso, outros usaram underline, e não teve, então, um padrão, porque o campo era aberto, era texto, e aí danou-se, né? Então, assim, aí você tem que fazer uma primeira camada na correção de passar por talvez até contratar uma empresa, dependendo do número de dados, de registros que você tiver naquele ambiente, pode acontecer de precisar também, né? A deduplicação de dados é uma coisa que aparece muito na correção, né? Então, a gente percebe, assim, a inconsistência nesse ponto, porque algum problema deu com o ID único do sistema que permitiu que você colocasse, por exemplo, o mesmo produto 2 vezes, o mesmo nome de pessoa 2 vezes, o mesmo cliente 2 vezes, escrito de formas diferentes, né? Então, por que acontece isso? Porque às vezes é um problema com ID único, né? Porque cada registro tem que ter um ID único e você, então, pode ter essa dificuldade, você não estabeleceu um ID único. Eu escuto isso
direto. É porque a gente resolveu colocar um ID, mas esse ID acabou furando, porque depois criamos um outro controle, né? E assim vai, né? Então, é bastante comum acontecer isso na fase, assim, de você perceber na correção que você tem registro. E aí, o que acontece? Aí, por exemplo, se você colocou lá cidade com vários escrito de várias formas diferentes, então se você for comparar, por exemplo, quiser fazer, por exemplo, um gráfico, de quantas cidades você vai fazer o gráfico? Você vai acabar fazendo um gráfico de 10 cidades em vez de fazer de 2 ou 3, porque a mesma cidade você escreveu de várias formas diferentes, né? Então, isso é muito importante você descobrir a origem do dado, da onde vem aquele dado que está com erro, para você padronizar primeiro, para depois você voltar e continuar o seu trabalho, né? Que vai, por exemplo, não pode pensar em entrar a camada de BI num sistema de informação, né? De Business Intelligence, onde você vai começar a cruzar um monte de dados de vários sistemas diferentes, sem você ter feito esse trabalho de qualidade de dados, sem se certificar de que, de fato, aqueles dados não estão duplicados, não estão com algum problema de inconsistência, né? Então, aqui, no caso, um ajuste, às vezes, importante, um acerto de layout. Às vezes, por exemplo, os dados não estão na sequência certa, numa lógica certa, então você precisa fazer uma correção ali. Às vezes você precisa enriquecer os dados na fase de correção, tá? Então isso também dá muito trabalho, porque aí você vai ter que voltar, imagina voltar registro por registro, né? Dependendo do tamanho do ambiente que você tem, às vezes pode ser uma coisa muito difícil e demorada. E aí pode ter um custo muito alto. Então, uma preguiça que você teve ali no começo vai virar um problemão e um custo muito alto lá na frente, né? E aí você tem que pensar também na questão da fusão, né? Então é muito comum as empresas se preocuparem, né? E fazerem esse trabalho de integração, de fusão de ambientes, de sistemas de dados. Você vai ter muito depara, muitas etapas de migração, tá? Então esses são alguns casos, gente, de prevenção e de correção de dados muito importantes, né? Que a gente vê a necessidade o tempo todo, né? Então vamos entrar diretamente na questão da integridade dos dados, né? Então, aí vocês podem me perguntar, né? Qual seria o melhor momento para a gente implantar a qualidade de dados, né? Então, assim, é sempre na entrada, né? E sempre olhando para a saída, né? Então, sempre pensando no que eu vou querer recuperar lá na frente, né? Então, não tenha um sistema de informação e não coloque dados aleatórios, porque às vezes você pode colocar dados até a mais, né? Você vai tomar tempo seu alimentando dados que você nem vai usar para pesquisa, para busca, né? Então, é tempo também que impacta de você ficar colocando dados desnecessários dentro de uma entidade, de um sistema de informação, né? Então, às vezes são atributos que você vai colocar lá que você nunca vai usar para nada. Então, você tem que pensar, para que eu quero o nome da mãe? Para que eu quero o nome do pai? Para que eu quero esse dado do endereço? Para que eu quero essa característica da pessoa? Faz algum sentido isso para mim, né? Então, assim, isso é fundamental. Então, aqui, uma questão de integridade, vamos começar, né, nas 8, né, que a gente prometeu. Então, é a questão da unicidade, então, que eu falei que é muito importante se preocupar já na prevenção, melhor na prevenção do que a correção. Então, a questão, assim, do dado ser único e tem que estar comprometido com a verdade, com aquele significado mesmo, isso tem que ser um mantra para quem está trabalhando com dados, né? Tem que ser um mantra, não pode ser uma coisa assim, sem compromisso nenhum, eu vou alimentando tudo aqui, vou entrando e não vou tendo nenhum ID único e não vou me preocupar se eu tenho duplicidade ou não. Isso vai dar muito problema lá na frente, na hora de você gerar informação. Um outro segundo item que é muito importante é o item da precisão, da corretude e da completude, tá? Que eu juntei aqui os três para que eles estão bem relacionados, né? Então, no caso, por exemplo, você está com endereços que estão com dados faltando, né? E sem certeza de que o vínculo está correto, né? Então, você não tem a precisão, você não tem a certeza. Então, você pode, por exemplo, atribuir uma determinada qualidade
para algum registro, mas que você não tem como ter certeza de que aquele dado, ele de fato, ele equivale àquele registro, àquela entidade, tá? Isso pode acontecer. Ou então o dado faltando, como a gente colocou já ali na prevenção, na correção. Então, esses são aspectos muito importantes também para você tomar cuidado. Então, sempre procure assim, pensar muito assim no rigor da origem do dado, para você ter certeza que aquele dado corresponde àquele conjunto, né, aquele registro que você está completando, porque vai ser a soma desses dados, deste registro, que vão significar a informação, tá certo? Então, se você não tem o dado com significado ali, né, a informação também não vai significar com certeza. Então, isso é bastante, né, preocupante também. O terceiro item é a falta de sincronização dos valores, né? Então, por exemplo, os dados, eles existem, mas eles estão em fontes diferentes, né? Então, por exemplo, eles estão em ambientes diferentes, eles estão em tabelas diferentes, e aí você não consegue fazer uma sincronização, porque às vezes você faz uma atualização em momentos diferentes, né? Então, isso também pode provocar uma discrepância na hora da análise, né? Então, é importante você ter esse cuidado, né? Quando você está alimentando e saber assim, bom, onde mais eu preciso fazer uma atualização nesse caso, né? E aí procurar garantir que os dados estejam iguais e estejam com os mesmos valores em todos os ambientes que eles precisam estar, né? Depende do ambiente que você está. Imagina fazer isso em planilha, né? É bem difícil, é bem complicado. Então, muitas vezes, assim, os grandes riscos de planilha são esses. Você não consegue ter essa visão integrada, essa visão de sistemas, e aí você vai acabar tendo algum problema, assim, de inconsistência e de informação truncada, né? Se já acontece isso em sistemas de informação diferentes, imagina então em planilha, né? Porque supondo assim, que marketing tenha um sistema, financeiro tem outro, né? O comercial tem outro, e aí você tá ali com as informações do cliente, dos produtos, né? Só que você não atualiza em tempo real todos os dados, você não tem todas as camadas de integração. Então, o que vai acontecer nesse caso, né? Você pode acabar ficando com alguma informação defasada que esteja vinculada, né, com aquela que você acabou de atualizar. Então, na hora de gerar um relatório, por exemplo, né, se esse relatório considera todos os sistemas, você pode, então, ter alguma discrepância. Então, esse seria o item 3, tá? Pessoal, vocês podem ir perguntando, tá? Eu tô de olho aqui no chat, tá? Fiquem à vontade. O quarto item é a dificuldade de manutenção, né? Então, principalmente quando os dados não são estruturados. Então, se você trabalha, por exemplo, com Big Data, se você trabalha com coletando muitos dados de ambientes externos, né? Então, por exemplo, outros bancos de dados, por exemplo, banco de dados do IBGE, banco de dados de alguma associação, né? Ou então redes sociais, né? Empresas que trabalham com muitos dados de consumidores, né? E que jogam esses dados para o data lake deles, né? Para o ambiente do lago de dados, para conseguir enxergar todos os dados estruturados e não estruturados, né? Então, o que pode acontecer aí? Dependendo de como você precisa, em quanto tempo você precisa atualização da informação, a manutenção desses dados, ela pode acabar gerando um problema sério, né? Então, se você pegou dados que são muito dinâmicos, né? Então, você precisa se preocupar com a periodicidade de alteração desses dados, né? Então, de quanto em quanto tempo eu vou capturar lá nas redes sociais, né, os dados referentes a frequência dos meus clientes com o uso do cartão de crédito em lojas de roupa, por exemplo, né? Então são questões que a gente tem que olhar e definir essa periodicidade para conseguir resolver. A questão da falta de cobertura e dados mais detalhados, né? Então esse já é o quinto aspecto. Então o que acontece? Às vezes você
tem lá um sistema de informação. Então, por exemplo, alunos de uma faculdade, né? Então, você tem lá os dados do aluno, o curso que ele tá fazendo, e você tem a questão da onde ele mora, os dados de residência e tal, só que você não aprofundou, né? Então, isso é um problema de falta de cobertura, né? Então, e dados mais detalhados. Então, por quê? Porque naquele momento você não enxergou que aquilo seria necessário. Então, lá na frente, quando você precisa fazer alguma tomada de decisão um pouco diferente, um pouco, né, fora do teu comum, você vai olhar para o teu sistema e falar, puxa vida, mas eu não peguei essa informação lá no começo. Eu não tenho, eu não sei o CEP da pessoa, eu não sei o bairro que ela mora, eu não sei aonde que ela fez graduação, não sei qual foi a formação dela, né? A gente está querendo fazer aqui uma ação de promoção para todas as pessoas formadas numa determinada área, para um curso novo que a gente está criando, por exemplo. E eu não pensei em pegar essas informações de graduação da pessoa na hora que eu entrei com cadastro de aluno, tá? Como que você consegue, às vezes, esse tipo de situação, ele fica muito mais para a etapa de correção, que você não consegue imaginar antes que você vai precisar daquilo, então você vai ter que enriquecer o teu banco de dados, tá? Mas ele pode até ir para a etapa da prevenção se você conseguir desenvolver uma visão sistêmica e desenvolver o teu sistema de informação de uma forma mais ampla, mais cuidadosa, com o comitê, né, da empresa junto, pensando, né, na estratégia, alinhado com a estratégia do negócio, porque aí você consegue ter essa visão. Puxa, será que lá na frente eu não posso precisar disso, daquilo? Será que não é uma informação, já que, né, é o tal famoso já que, né, já que eu tô pegando esses dados e tá tão fácil aqui, tá na mão, por que eu não posso aproveitar e pegar mais dados da pessoa, porque de repente eu posso precisar? Bom, aí tem a LGPD que impacta nisso também, né, que aí a gente vai falar, sim, um pouquinho, não é o assunto da live de hoje, né, mas a LGPD impacta porque aí você tem que pedir autorização para ter todos os dados, e aí você tem que justificar, e aí é mais dor de cabeça também para você se preocupar com a segurança dos dados. Então, a gente fica, né, num fogo cruzado aí, né, porque fica naquela situação assim, vou pedir mais, porque se eu precisar eu já tenho, ou vou pedir o suficiente ou necessário, porque isso pode me trazer problemas com a LGPD, e amanhã vai vazar um dado sensível, que eu nem precisava dele hoje e que eu nem estou precisando dele amanhã, por enquanto, né, tá tranquilo, e agora então eu tô tendo que me preocupar com isso, né? Então, isso é uma decisão interna, né? Eu só tô aqui levantando, né, os tipos de problemas que a gente pode enfrentar, mas é uma questão da empresa sentir, né, o que é o que é o mais tranquilo e o que é o mais barato, mais viável e mais seguro, né? Então, aí você tem que fazer uma análise de custo-benefício e olhar para o teu ambiente para saber se você está maduro o suficiente para implantar uma solução desse tipo, tá? Tem uma questão também, indo para a sexta questão já, né? Tem uma questão que é uma questão semântica, né? Então, que diz respeito ao nome que você vai dar para o cargo, né? Pro campo, né? Então, às vezes, por exemplo, você está falando de dados que têm o mesmo conceito, né? Então, por exemplo, taxa de evasão na escola, né? Então, você pode ter um cálculo ali, tem um campo que calcula a taxa de evasão, só que um sistema chama de taxa de evasão, aí o outro sistema de uma outra área, né, chama alunos desistentes, né? Então, você começa a ter conflito semântico, porque você está falando do mesmo número, né? Sendo que você usa nomes diferentes. Então, por isso que aí entra o projeto mesmo de gestão de dados, né? Que vai se preocupar com essa questão da modelagem do dado, né? Então, o profissional dessa área, ele vai fazer a modelagem, vai fazer o dicionário de dados, né? E aí, com isso, ele vai dizer, não, mas isso aqui que você está falando
de alunos desistentes, já tem aqui nesse sistema e chama taxa de evasão. Então, vamos conversar com essa área e aí vamos, então, aproveitar para unificar, e porque é para aí a gente ter um dado só, maravilha, esse é o momento certo, né? Então, sempre que existe uma nova demanda, o ideal é você ir para a área de modelagem de dados, né, para a área de gestão de dados, junto com a TI, né, e junto com a área de negócios, vocês vão, então você vai conseguir validar o teu sistema de informação para que ele não conflite com um sistema que já existe na empresa e que com isso você corre o risco, então, de ter esse problema de semântico, né, que esse é um problema muito sério, muito chato, muito difícil, né, e é principalmente empresas que fazem muita fusão, aquisição, né? Então, você tem muito legado, você tem muitos sistemas, né, que vêm de outros ambientes e que tem outra cultura, né? E aí você consegue, começa a ter problemas relacionados a isso, e aí você vai ter que começar a montar comitês, né? Vai identificando os problemas e vai montando comitês e vai definindo e vai criando e vai unificando e vai criando um único banco de dados, né? Mas isso é muito trabalhoso, né? Muito trabalhoso, porque normalmente, quando é um dado que a gente chama de dado mestre, né? Que são os dados de cliente, produto, né? Que são dados de fornecedor, de pessoas, em que são dados que a gente vai levar para a vida da empresa. Então, normalmente você tem dados mestres em todos os sistemas, né? Que a empresa utiliza. Então, quando você vai fazer um trabalho desse, você vai ter que acabar envolvendo, né, praticamente todas as áreas, né? Então, é um trabalho complexo. Então, não dá para fazer uma unificação numa tacada só, né? Tentando resolver tudo de uma vez. Por isso que muitas empresas, inclusive, buscam projetos de taxonomia, projetos de glossário de negócios, né? Que ajudam e que apoiam muitas empresas nesse momento da questão da conceituação, né, dos dados, dos metadados, né, para que realmente aquilo você signifique e consiga, então, saber que aquela coisa é a mesma coisa, né. Então, você imagina, por exemplo, de novo, uma empresa de saúde, né, que tem lá os beneficiários, os titulares, tem os dependentes, né, e você tem campos que variam de nome. O beneficiário pode ser beneficiário num sistema, pode ser cliente no outro sistema, né? E aí você começa a ter problemas de unificação. E aí você tem essa dificuldade de conseguir trabalhar a questão semântica, né? Então esse já é o sexta questão aqui dos problemas que a gente levanta na integração de dados. O sétimo é um erro bobo, um erro besta, né? E um erro muito comum, que é o erro de digitação, que é o erro de não trabalhar bem o formato, a aparência, né? Descuidar na hora da alimentação dos dados, né? Então, aqui eu vou contar um caso, né? Que eu vi esses dias numa apresentação de um profissional da área de gestão de dados, que foi muito engraçado até, né? Porque ele foi fazer um projeto na empresa e aí ele foi perceber, assim, que os nomes estavam com 3 pontinhos, né? Entre o nome do meio e o sobrenome. Então, por exemplo, era lá, Rafael, 3 pontinhos, Dá, 3 pontinhos, Silva, né? Então, ele observou esse problema. E aí, deixa eu só responder aqui, vou contar para vocês, deixa eu responder para não perder aqui. Ela tá falando. É comum haver a necessidade de correção com frequência? É muito comum, é muito comum. Tá? É muito mais comum você ter que entrar numa etapa de correção do que na prevenção, porque não existe nas empresas a cultura da qualidade de dados, é muito difícil, né? Então, você normalmente vai apagar o fogo depois que o fogo já começou e você tem que ir lá e apagar, né? Você não consegue fazer a prevenção do incêndio, né? Então, agora a frequência vai depender
de você implantar a qualidade de dados. Se você percebe que o problema está descontrolado, né? Que está muito grave, que não tem essa cultura, você tem que parar tudo e implantar a qualidade de dados para você resolver. Então, você tem que ir na origem, tem que descobrir onde que está o problema. Então, nesse caso que eu estava contando, então tem lá o Rafael 3 pontinhos, Dá 3 pontinhos, Silva 3 pontinhos. Aí esse cara que estava contando o caso, né? Ele falou assim, nossa, mas como assim, né? Todos eles assim com 3 pontinhos, né? O que será que significa isso? Por que o cara não bota, né, um espaço entre... E aí ele foi identificar de onde vinha, né, a origem do dado, né? Porque aí você tem que você tem que ir lá na origem, né? E aí ele foi perceber, isso aqui está vindo do CRM. Então ele foi para a área que faz, né, o sistema de gestão de relacionamento de dados, para os responsáveis em alimentar os dados daquele sistema, né? E aí ele chegou na pessoa que coloca os dados lá dentro e vocês não sabem o que o cara descobriu. Ele descobriu que a pessoa que alimenta os dados estava com a tecla de espaço quebrada e ela estava colocando 3 pontinhos em vez de colocar espaço. Inacreditável essa história, né? Então eu dei muita risada quando ele contou, né? Então assim, pra vocês terem uma ideia assim, da falta de cultura, né, que tem lá na entrada de dados, né? Então, como que alguém pode achar que colocar 3 pontinhos para separar uma palavra da outra pode ser uma solução para você resolver um problema da tecla, né? Então, assim, é muito kkk mesmo, né, gente? Porque é demais isso. Então, assim, o que precisa, né? Precisa ter muito treinamento, né, daquela pessoa que está ali na linha de frente, e ela tem que saber o porquê que ela está fazendo aquilo, qual que é o motivo, qual que é a consequência, quem que vai usar aquela informação, como que aquilo vai virar uma informação estratégica. Então, isso é muito importante a pessoa ter noção para ela tomar consciência de que o que ela está fazendo, por mais simples que ela acha que seja, né, vai impactar e muito, né? Então, é a questão da preguiça, né? Mas é uma preguiça que você que está coordenando uma área dessa, você precisa mostrar para o cara que ele está fazendo um trabalho super importante, né? Então, é aquela história lá dos pintores de parede, né? Que eu gosto de contar, que você não está só pintando uma parede, você está construindo uma catedral. Então, se você tiver a visão do que você está fazendo, né, de que é uma coisa grandiosa, e pode ser que você morra antes da catedral ficar pronta, de tanto tempo que ela vai demorar, né, 40 anos para ficar pronta de repente. Então, você não é um pintor qualquer de uma parede, né? Você é uma pessoa que está ali numa equipe fazendo uma coisa muito mais nobre. Então, todo mundo na empresa tem um papel, né? Cada um tem um papel e todo papel é importante. Então, essa cultura, essa visão, ela precisa ser passada, né? Então, o Isaac está perguntando, existe uma entidade que assessora as empresas na estandarização dos dados de entradas cadastrais? Existe uma forma, existe assim, na área de gestão de dados, você conta, né, com várias práticas, tá? Então, na qualidade de dados, existe um mantra, né, de tudo aquilo que você precisa se preocupar. E na área de fundamentos de bancos de dados, você aprende como construir um sistema de informação e o que é, por exemplo, um tipo de campo, um tamanho de campo, um nome de campo, tá? Então isso são conhecimentos que vêm lá do bacharelado de sistemas de informação, normalmente, que é o profissional que vai construir um sistema de informação. O que acontece é que quem constrói o sistema também não está preocupado com essa questão da visão sistêmica, com a gestão de dados organizacional. Ele não está preocupado que o dado vai virar uma informação e que essa informação precisa significar e que ela pode ser uma informação estratégica e que ela vai impactar na tomada de decisão, né? Ele não está enxergando tudo isso, né? Então, se amanhã vier alguma outra pessoa e quiser se preocupar e quiser pedir um outro sistema e que tenha que colocar um outro nome para o mesmo tipo de dado, ele vai colocar, ele vai dar, né? Por isso que
tem que entrar um projeto de gestão de dados na empresa para você poder olhar para tudo isso e implantar todos os frameworks, todas as etapas que são as áreas do conhecimento da governança de dados. Então, a qualidade de dados ela é uma das áreas. Agora, se a empresa é pequena, é média, não tem estrutura para ela implantar uma área ou contratar um profissional, no mínimo, ela tem que ter um treinamento de um comitê, de uma equipe que vai ser o responsável pelo cadastro, né? Então, o cadastro é a parte nobre da empresa, é o coração da empresa, é onde tudo começa, né? Então, é ali que você tem que tá muito atento e tentar, assim, mitigar todos os riscos possíveis de você ter problemas lá na frente, né? Então, eu já vi, por exemplo, empresas que não têm área de cadastro, não tem. Então, os dados, a entrada de dados é feita, por exemplo, na área de faturamento, né? Na área de marketing, na área comercial, não é uma área de cadastro. Então, isso é um problema, porque, por exemplo, quando você está na área de faturamento, você quer faturar, você quer botar os dados para dentro e não quer se preocupar com mais nada, né? E aí você não está preocupado com a qualidade. Então, vai acontecer de você colocar qualquer informação. E não adianta você dizer assim, o campo é obrigatório. Se você colocar um campo texto obrigatório, a pessoa vai colocar qualquer coisa naquele campo só para ele não ficar vazio. Porque você não vai ter como, você não vai ter a criticidade, você não vai, se você não passar por um controle de qualidade com olho humano, você não pega esse tipo de erro, né? Porque aí ele coloca qualquer caractere vai ser um dado obrigatório, né? Então é isso que passa no sistema. Ele enxerga um caractere, boa, né? Então essa questão da assessoria, Isaac, é uma questão assim da formação, basicamente. E tem empresas, claro, empresas que são de consultoria, que vão trabalhar com padronização, com higienização, né, com implantação de políticas de controle de qualidade, né? E aí então elas vão pegar esse tipo de problema na empresa e vão fazer um diagnóstico e fazer as recomendações, tá? Então isso é que... Mas normalmente essa área, quem conhece muito bem e precisaria estar preocupado com isso é alguém na hora de desenvolver o sistema. Não estou falando do usuário que alimenta o dado, porque esse usuário que alimenta o dado, aí é um outro treinamento, mas o usuário que cria o sistema, ele tem que criar já se preocupando com esse tipo de problema, já sabendo que quem vai alimentar não vai ser alguém com conhecimento na área de dados, né? É alguém que está ali preenchendo um cadastro. Você vai dar para ele um monte de ficha, né? Ou então ele vai atender as pessoas por telefone, vai pedir os dados e vai digitando ali na hora, né? Então, esse cara, ele não vai estar preocupado com a qualidade. Então, você tem que cercar de outras maneiras, então. E a maneira é você tentar definir, né, os tipos de campos de uma forma o mais rígido possível para evitar criatividades na hora de alimentar o sistema, tá? E aí, gente, a gente parte para o oitavo item, que é um dado bem complicado, que é uma questão bem complicada, que são dados indisponíveis no momento em que eles são solicitados. Então, o que acontece aqui? É o timing, né? Então, assim, tem empresas que são descentralizadas e os sistemas, eles estão também completamente, né, descentralizados. E aí tem o mesmo sistema que é preenchido, por exemplo, por filiais diferentes, né? Só que cada filial, ela preenche num determinado momento. E aí, na hora que você vai querer tirar um relatório, pode ser que você não consiga enxergar, né, toda a visão completa, porque faltam dados de um determinado sistema, de uma determinada unidade, por exemplo, tá? Então, a demora para incluir um dado de venda, a demora para incluir um dado de cliente, se um cliente saiu, se um cliente entrou, tá? Então, são questões bem sensíveis. Então, por exemplo, para grandes empresas que dependem desses dashboards que são muito dinâmicos, né? Então, ela está vendo, os diretores da empresa, eles veem
só os gráficos, né? Eles veem os números subindo e descendo ali o tempo todo, né? Então, para eles, esse tipo de demora, de atraso, é um tempo crítico, às vezes, né? Porque a gente sabe que hoje o processo de tomada de decisão, ele é muito rápido, ele tem que ser muito rápido. Então, às vezes, 1 hora pode ser muito tempo, dependendo do tipo de decisão que você tem que tomar. Então, você tem que olhar, você tem que ter uma visão do que são os dados críticos, né, que você precisa, e garantir que esses dados críticos, eles entrem tem um determinado tempo para entrar no sistema, tá? Então, isso é uma questão de treinamento, de infraestrutura, né, da empresa de governança, né? Porque é um alinhamento estratégico aí, né? Então, por exemplo, quanto tempo o board pode ficar sem saber quantos clientes entraram e saíram da empresa? Quanto foi a receita total de todas as unidades naquele dia? Né? Então, todos esses tipos de informações que são relevantes para o negócio, elas têm que ser praticamente em real time, mas às vezes não acontece, né? Então, por quê? Porque a descentralização é tamanha que acaba tendo um impacto aí em um ou outro, né? Então, gente, esses 8 itens que eu estou colocando aqui, então, eles são itens muito importantes que vocês precisam observar, né? Mesmo que vocês não trabalhem com os dados diretamente, mesmo que vocês não estejam vinculados diretamente à entrada de dados, à qualidade de dados, mas vamos supor que vocês estejam na área de negócios, na área de marketing, na área comercial. De qualquer maneira, você vai depender destes dados, né? Então, qualquer desconfiança, qualquer situação que você se sinta que tem algum problema, alguma inconsistência, algum erro, alguma coisa que possa estar com um problema, vocês têm que alertar a área de alimentação, a área de entrada de dados. Vocês têm que buscar, né? Vocês têm que pegar ali rastrear, que nem fez esse profissional que foi lá e pegou os 3 pontinhos para descobrir que era um problema numa tecla e que a pessoa resolveu dar uma solução por conta própria, né? Então, desde quando que você pode tomar uma decisão dessas, né? Então, e a ponto de você não perceber as consequências disso, né? Então, isso é bastante grave, né? Então, assim, em relação à qualidade de dados, existe muitos causos, né? Existem muitas situações. A mais comum que eu vejo, que assim é mais recorrente, é a digitação errada, que acaba provocando, né? Com a falta de padronização, acaba provocando a duplicidade de registros, tá? Então, esse é um dos mais comuns, né? E isso tem um impacto grande, porque, por exemplo, ao invés de você ter um cliente, você tem 2, né? Então, é simplesmente o dobro. Então, pensa nisso com mais frequência, em vários dados, em vários registros, né? Aqui tem um comentário. No sistema da biblioteca, não tínhamos os dados de alunos formados, desistentes ou cancelados. Gerou um problemão, porque não devolviam os livros. Olha só, né? Porque às vezes o que acontece? Às vezes o RH não está integrado com o sistema da biblioteca, né? Então, se sai alguém ou se alguém desiste, né? Então, você não tem como saber na biblioteca. A biblioteca não trava, não está no workflow do RH pedir para a biblioteca liberar o aluno. Então, acaba o aluno indo embora e nunca mais devolvendo o livro, né? Então, isso é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto com o RH, né? Quem tem esse problema de biblioteca em faculdade, em cursos, né? Que tem alunos que entram e saem, que ficam por muito pouco tempo, tem que ter uma integração de dados, tem que ter uma comunicação com o RH e a base de clientes, que são os alunos, né? E funcionários, no caso, a base de clientes ela tem que ser igual, ela não pode ser outra,
tá? Porque isso também é um outro problema que eu vejo bastante em biblioteca. O RH tem aquela base de dados que ele alimenta quando o funcionário, quando o aluno entra. E a biblioteca tem uma outra base de dados, que é quando o aluno vai na biblioteca registrar os seus dados para pegar o livro. Então, ele até pode ter o número de matrícula, mas ele acaba digitando novamente o nome dele e às vezes aí acaba dando inconsistência porque digita o nome errado e aí no fim, se o RH pergunta, você também não encontra. Por quê? Porque o ID não é único, né? Então, o ID é o dado único que cada registro tem que ter no sistema de informação, né? Então, o CPF, normalmente, é o melhor ID no caso de pessoas, né? Ou então o número de matrícula na faculdade, mas nunca você pode repetir esse número, como algumas bibliotecas repetem número de tombo nos livros. Imagina a confusão que isso vai dar, porque aí às vezes acaba recuperando um livro antigo e você vai querer pôr ele de volta no sistema e já tem outro livro com aquele número, né? Então pronto, já deu caca. Então o ID ele é muito, muito importante, né? Então você tem que ter um ID que você tenha certeza de que não vai ter um outro igual e que ele tem que ser o mesmo em ambientes que se conversam, como no caso do RH e de bibliotecas, ok? Gente, então, perguntas? Vocês tem alguma pergunta que vocês queiram fazer, alguma contribuição, alguma coisa que vocês queiram contar do ambiente de vocês? Essa questão da gestão de dados, né? Eu falo assim, tem algumas lives que eu já fiz, né? As anteriores, que eu falo de governança de dados, de gestão de dados, do framework da Dama também, tá? Então, a qualidade de dados, ela é uma das 11 disciplinas do framework da Data Management Association, tá? Então, o framework da Dama é um framework para governança de dados. E a qualidade de dados, ela é uma das disciplinas, né? Então, ela pode ser uma disciplina única, sozinha, sem governança? Pode. Você pode ter uma empresa que não necessita de tantos controles, de tanta governança, mas necessita de qualidade. Então, você implanta o controle de qualidade, né? Então, se preocupa com esses aspectos todos que eu estou falando, né? E procura já na entrada de dados eliminar esses problemas. E se você não conseguir, né? Vai chegar aquele momento da correção que você vai, escuta, esses dados estão com problemas. Esse dado aqui, nananina não, né? Não tá batendo aqui. Tem gente reclamando. No marketing está dando um resultado, no comercial está dando outro, os números não são os mesmos. Aqui diz que tem 5 cidades que eu tenho meu produto, ali tem 2, como assim? Né? Então, aonde que está a inconsistência? Então, aí quando você chega nesse momento, dependendo do caso, dependendo do dado, dependendo da empresa, você vai precisar fazer um diagnóstico um pouco mais apurado para poder chegar de fato no problema e aí enxergar a causa raiz. Aí você tem que entrar com metodologia de causa raiz para você conseguir saber exatamente aonde está, de onde vem o dado, qual é a origem daquele dado e por que ele está provocando esse problema, tá? Então, por exemplo, nessa empresa de operadora de saúde que eu trabalhei, eu vi um problema de CPF nos dependentes. Todos os dependentes daquele beneficiário tinham o mesmo CPF. Por quê? Porque o RH só contratava o beneficiário, que era o titular e que era o funcionário da empresa. Então, nos outros dados dos seus dependentes, eles deixavam o mesmo CPF, né? E aí, o que aconteceu com isso? Na hora que a operadora foi pegar os dados dos clientes, né? Então, ela puxou os dados dos dependentes com o mesmo dado de CPF. E por que isso aconteceu? Porque o CPF não era um ID, não era um ID único. Então, o sistema permitiu que entrassem mais de um registro com o mesmo CPF. Entenderam? Então, e aí o ID único para ela era o número o número do cliente, que era o cliente corporativo, não era nem a pessoa física, né? Então assim,
Tem muitas situações difíceis que envolvem realmente, às vezes, muito tempo para resolver, né? Mas eu espero, assim, ter conscientizado vocês de algumas questões relevantes que, com certeza, vocês vão se deparar no trabalho de vocês, né? Então, e algumas eu acredito que vocês já tenham se identificado. E fico à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário depois lá no feed, né, onde vai ficar gravado aqui essa aula. E aí vocês, então, a gente pode interagir um pouquinho mais. E com isso, né, pergunto mais uma vez, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, gente, bom entrada de ano para vocês que acompanham minhas lives, mesmo quem não está ao vivo, né? Quem vai assistir depois gravado, que eu sei que muita gente acaba vendo depois, que acaba comentando. Então, desejo para vocês um final de ano maravilhoso e lá por meados de janeiro a gente volta com tudo, né? E aí a programação para o ano que vem promete, então, muitos novos temas, ok? Obrigada, então. Obrigada, Mônica, pela participação. Obrigada a ela, obrigada, Leandro, obrigada todo mundo, Isaac, tá bom? Abraço para vocês e até o ano que vem. Tchau, tchau.